TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Incêndio destrói parte de poço de combustível desativado. Esta foi a terceira ocorrência registrada no local em menos de 2 meses. Moradores reclamam de buracos que tomam conta de ruas. Uma moto vem aí, perde, cai dentro de um buraco desse aí, vai trazer um transtorno geral para toda a sociedade. O recolhimento de animais vítimas de maus tratos nas ruas. E Procon está de olho em materiais que os pais não precisam comprar nas listas fornecidas pelas escolas. Boa noite. Final de semana com mais apreensão de drogas na cidade. Desta vez foi no bairro Tiradentes. Acompanhe o caso com a repórter Natália Fernandes. Os 2 homens de 23 e 31 anos foram presos e uma adolescente foi apreendida durante a ação dos militares. Sobre o assunto eu falo agora com o aspirante Tiago Galvão de Oliveira Novaes. Como que foi a abordagem desses autores nesse local, Dezé? Através de diversas denúncias recebidas pela Polícia Militar de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no bairro Tiradentes, as guarnições tático-móvel iniciaram o rastreamento pelo bairro. Próximo a um terreno baldio, eles visualizaram 2 indivíduos saindo desse terreno em uma moto, que, ao perceber a presença da guarnição, tentaram evadir. De imediato foi feita a abordagem desses autores, e realizada buscas na residência de um deles, que era de frente a esse terreno. Foi localizado diversas notas separadas, celulares de procedência duvidosa. E, diante disso, iniciaram também buscas na vegetação nesse lote vago, sendo localizado certa quantia de crack, aproximadamente 70 gramas, que, se fracionados, renderia 200 pedras de crack. Durante a ocorrência, a AMASE de um dos autores tentou intervir na ação dos militares, sendo necessário fazer a apreensão dessa menor. Foi constatado o envolvimento dela também na ocultação das provas? Sim, durante a abordagem ela entrou rapidamente na residência, revirou vários objetos que, inclusive, posteriormente foram localizados já debaixo todos aqueles materiais já virados. E, aspirante, eles já tinham passagem pela polícia, já eram conhecidos do meio? Sim, recentemente já haviam sido presos pelo próprio crime de tráfico de drogas, bastante conhecidos aí pela equipe da Polícia Militar. Muito obrigada pelas informações. Natália Fernandes para o Jornal Sintonia. A alta temporada de férias tem movimentado as agências de viagens da cidade e a maioria das pessoas busca nos pacotes de turismo o descanso planejado. Lembranças que remetem um passeio em outra cidade, estado e até país. Agência de viagem com intenso movimento desde outubro do ano passado. Reflexo do araxaense planejando novos destinos no período de descanso. Eu costumo dizer que viajar é alimentar a alma. Para ter essa opção de lazer, é preciso calcular os custos sem passar aperto. Para não transformar o sonho em dor de cabeça, compilamos algumas dicas. Selecionar o destino, período e transporte. Se será de carro, trem, avião, ônibus, já que essa etapa representa grande parte dos gastos. Documentação exigida no local escolhido e cartão de vacinas, contando o tempo de eficácia da dose. Hotel, resort, chalé, opções de onde dormir e recarregar as energias também somam valores altos. Comer é tão essencial que nem parece o item a ser esquecido no planejamento. Para isso é necessário pensar no valor que será gasto nos almoços e jantares e multiplicar pelos dias de viagem. O turismólogo conta quais os destinos favoritos dos araxaenses para as férias e tem muitos já preparando até para o carnaval. Famílias, grupo de amigos, casais, tem escolhas para todos.
principalmente o Nordeste brasileiro, que engloba aí Natal, Recife, Maceió, Porto de Galinhas, Porto Seguro, que é um destino mais popular e com preço acessível. E com essa lista nas mãos e imaginando como são os locais destacados no mapa, vem aquela pergunta: ainda é possível curtir janeiro, mesmo em cima da hora? Porque normalmente quem viaja nessa época do ano se programa. Então a gente consegue sim ainda viabilizar alguns destinos, porém com preço mais salgado. Veja como fica o tempo amanhã. A terça-feira em Araxá será de céu parcialmente nublado. A temperatura máxima chega aos 31 graus e a mínima 21 graus. Você vai ver a seguir Procon orienta pais na hora de comprar materiais escolares e a parceria que deu resultados no recolhimento de animais na cidade. Voltamos já. Cada um sabe a força que move a sua paixão e o sentido de sua participação. A cidade somos todos nós e precisa da nossa ação. A vida fica melhor com a nossa contribuição. Mais saúde, mais educação, mais emprego. A cidade bonita crescendo veloz, mais segura trazendo conforto e felicidade. Afinal a cidade é de todos e para todos nós. A Prefeitura de Araxá deseja um feliz ano novo e que a cidade seja cada vez mais de todos. E para todos nós. O custo dos materiais escolares deve subir em média 10% este ano, mas o Procon recomenda aos pais que fiquem atentos quanto à variação de preços nas papelarias, que pode representar gastos ainda maiores. Marciene veio às compras com a lista das duas filhas, uma do ensino fundamental e a outra ainda nos anos iniciais. A diferença no preço e na quantidade dos produtos em cada fase é o que chama mais atenção. A menorzinha gasta mais materiais, né? Agora a maior gasta menos, né? Geralmente cada lista vem com quantos itens? Uma lista, ela vem geralmente com uns 12 itens assim: caderno, borracha, cola, régua, estojo, lápis cor, né? Caderno de desenho. Depende do ciclo que a criança está fazendo. Nesta papelaria, diariamente são realizados orçamentos de diversas listas de materiais para colégios diferentes. Quantas listas por dia geralmente você faz? Umas 50, depende do dia. Mas tem dia que é muito, são muitas vezes, é incontáveis às vezes. Quanto antes a pesquisa é feita, maiores são as chances de economizar. Alguns pais estão aproveitando o dinheiro extra do 13º salário para antecipar a compra de materiais escolares e encontrar produtos mais em conta. De acordo com a última pesquisa do Procon, alguns itens podem ter uma diferença de até 300% no valor. E é preciso estar atento também ao que pode e não pode ser cobrado pelas instituições de ensino. De uma forma geral, são cerca de 60 itens. São artigos de limpeza, artigos de uso administrativo, tipo toner, grampeador, que são de uso administrativo da própria instituição, e materiais de uso coletivo, papel higiênico e vários outros itens que é usado, alguns tipos de papel, que é usado por todas as crianças ao mesmo tempo. E esses itens eles podem até ser cobrados, mas desde que eles já estejam embutidos na mensalidade. Fabíola tem o hábito de pesquisar os preços antes de efetivar a compra. Mas quando se trata das preferências da filha, não há como evitar os gastos. Para ver qual que sai mais em conta. E não levar as crianças para a loja também é uma das dicas do Procon. Porque às vezes a criança quer aquele mais bonitinho, que está com aquele personagem que é licenciado, que geralmente custa o dobro do preço, vamos supor, um caderno com um bichinho importante da moda na capa, e vai custar o dobro do preço de um outro caderno com um carrinho, com uma bonequinha desconhecida na capa.
O trabalho em conjunto entre uma vereadora, a Polícia Militar e o Ministério Público vem diminuindo o número de animais soltos na área urbana. No ano passado, por exemplo, foram recolhidos mais de 300 cães. Animais abandonados, doentes e vítimas de maus tratos. Os resgates eram feitos de acordo com denúncias e mapeamento realizado no município. Em alguns casos, foi preciso registrar boletins de ocorrência devido às condições de cães e gatos maltratados. A vereadora Fernanda Castelha e os voluntários se disponibilizaram para fazer a triagem e avaliação dos animais que poderiam ir para o canil. E tudo foi possível devido ao acordo feito através de órgãos públicos. A gente já tinha procurado várias vezes a administração, né? E não estava tendo retorno. Foi onde que a gente resolveu procurar o Ministério Público, conversar com o Dr. Márcio, promotor do meio ambiente. E lá ele chamou, inclusive, a participar da reunião a Flávia, né? Que é coordenadora do canil, o pessoal da Polícia Militar, que foi representado pelo Major Fagundes no dia, e o pessoal da Polícia Ambiental. Com a falta de equipamentos apropriados, a ajuda da Polícia Militar foi essencial, muitas vezes atuando diretamente no trabalho. Nós realizamos já diversas diligências, acompanhando representantes de ONGs, enfim, em alguns casos constatamos alguns crimes de maus tratos, alguns casos de abandono, né? É lavrado o boletim de ocorrência, a Polícia Militar apoia esse transporte e entregue desses animais do canil. Inaugurado no final de 2017, o canil ainda não está em pleno funcionamento. A expectativa da parlamentar é que a unidade passe a fornecer o serviço à comunidade ainda este mês. Ela diz que irá fiscalizar a atuação. É o trabalho dele, que eles comecem a fazer esse trabalho a partir de agora. O Cefet iniciou o processo seletivo para professor substituto. Os detalhes de quem pode participar com a repórter Janaína Silva. As inscrições já começaram. Eu converso com Michele dos Santos Oliveira, que é professora do curso de Engenharia de Minas. Quais requisitos para os interessados? O interessado ele precisa ser engenheiro de Minas, ter graduação em Engenharia de Minas com pelo menos um curso de especialização, ou mestrado ou doutorado. Como inscrever? As inscrições são feitas online pelo site do Cefet, é www.cefetmg.br, no link concursos professor substituto. Aí você acha os editais com o link para inscrição. O que precisa ter de documentação para participar da seletiva? Você precisa, para fazer a inscrição, do currículo Lattes, o currículo que você faz na plataforma do CNPq. E esse currículo precisa estar atualizado, porque a primeira parte da seleção, da avaliação, que a análise de currículo é feita baseada nesse currículo, nas informações do currículo Lattes. O processo todo acontece em etapas, né? Inclusive essa é a primeira delas. Sim, a primeira etapa. Após as inscrições é feita a análise de currículo, depois uma entrevista e uma prova didática, que deve acontecer no dia 4 e 5 de fevereiro. E o resultado final, após divulgação do resultado final, ainda temos a etapa de recurso e então é publicado no Diário Oficial no dia 11 de fevereiro. Os interessados têm até o dia 31 de janeiro para fazer as inscrições. No próximo bloco, o Corpo de Bombeiros pede interdição de prédio para evitar novos incêndios e ruas intransitáveis por causa da grande quantidade de buracos. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. 3 incêndios registrados em uma mesma edificação onde funcionava posto de combustíveis na Avenida Amazonas. Parte da cobertura de onde funcionava a loja de conveniência na localidade ficou destruída. Os forros de PVC ficaram pendurados. Da janela de blindex sobrou apenas os cacos de vidro. Por todos os cantos há muito lixo espalhado, resto de comida e parte do que foi queimado com os incêndios.
Isso foi logo no período no início da noite, a gente teve um chamado, né, para poder combater esse incêndio. E logo depois, no período da madrugada, né, esse incêndio ele teve uma reignição e a gente teve que retornar a esse local, né, no período da madrugada, para poder fazer a extinção desse pequeno foco. 70 metros quadrados da edificação foram danificados. O local está desativado há vários meses. Em dezembro, no dia 14, houve uma ação conjunta entre IPDSA, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Por parte dos bombeiros, foi constatado risco de explosão, já que há resquícios de combustível. Esta foi a terceira ocorrência do gênero registrada em menos de 60 dias no prédio. Placas de gasolina e etanol confirmam o que pode estar por baixo do piso do posto, no começo da Avenida Amazonas. Há 7 meses foram vistoriados 1.464 postos em 32 municípios mineiros. Destes, 327 estavam com situação irregular. Em contrapartida, 77% deles apresentaram regularidade. Nos 2 últimos registros não foram constatadas vítimas. Ainda segundo o capitão, para evitar que o prédio seja moradia de andarilhos, há necessidade de interdição. O local aqui, juntando informações até com a própria Polícia Militar também, é habitado por moradores de rua, né, alguns andarilhos. E a gente já suspeita que estejam fazendo alguma fogueira, né, algum foco de fogo poder se aquecer. E às vezes esse fogo ele perdeu-se o controle, ocasionando esse incêndio. É a suspeita, mas é claro que cabe, né, um trabalho de perícia da Polícia Civil para poder confirmar se realmente é essa a origem do incêndio. Moradores dos bairros Vila Estância e Boa Vista pedem providências à Prefeitura para o recapeamento de vias muito danificadas pela grande quantidade de buracos. O trânsito nesses locais está cada vez mais complicado. A rua Luiz Dumont Fonseca, próximo ao Campo Dona Adélia, se tornou uma armadilha para motoristas e pedestres. Até mesmo ônibus do transporte público passam por aqui diariamente e precisam realizar manobras arriscadas para desviar dos buracos no asfalto. Os buracos vêm aumentando aos poucos. A gente já tem uns 2 anos que a gente pediu recapeamento e eles só vêm e faz tapa-buraco. E aqui já não tem condições mais. De acordo com o mototaxista, as reclamações já foram encaminhadas para a prefeitura, mas não houve solução do problema. E outros moradores estão indignados com a situação. Porque aqui é uma rua que foi desviada para tráfego de ônibus, tráfego pesado, e eles vêm e fazem um reparo, um tapa-buraco, jogando aí a massa asfáltica em cima desses buracos, não tira as bordas que já estão estragadas e na próxima chuva esses buracos voltam aumentando cada vez mais. Rosa prevê no local acidentes, até mesmo para os pedestres. Lógico, com certeza. Outro ponto alvo de reclamações da comunidade é aqui na Avenida Professora Auxiliadora Paiva, um dos principais acessos ao bairro Boa Vista. Wellington chegou a publicar as reclamações nas redes sociais. A moto vem aí, perde, cai dentro de um buraco desse aí, vai trazer um transtorno geral para toda a sociedade. E para amenizar o problema, pedras foram colocadas nas crateras maiores. Fiz uma ajuda ali, tá aqui umas pedras ali para pelo menos evitar de, quando eles passar, que eles passam no buraco, espirra água. Dá banho no pessoal que fica no ponto. O secretário de Serviços Urbanos informou que a operação recapeamento não pode atender a todas as demandas, mas outras ações serão providenciadas nos próximos dias para solucionar os problemas emergentes. Há um programa em andamento de recapeamento, mas como não é possível alcançar toda a cidade, paralelamente a isso nós temos um serviço de tapa-buraco. Ele foi prejudicado por 2 situações. Primeiro, pela antecipação do período de chuva, que todo mundo está visto aí. Nós tivemos uma frequência muito grande de chuvas, inclusive torrenciais, isso prejudica o trabalho. E depois o nosso contrato de tapa-buracos, ele teve o seu saldo finalizado no mês de dezembro, mas nós já fizemos uma licitação, inclusive hoje eu já tive uma reunião com o engenheiro da empresa e a partir dessa semana nós estaremos retomando também o serviço de tapa-buraco, já com 2 equipes. E a gente encerra por aqui outras notícias no JS Meio Dia dessa terça-feira. Assista agora Café Sintonia. Uma boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã.
Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios.